Aleluia. Quero introduzir nesta manhã o texto que está no livro de Provérbios. No livro de Provérbios. Capítulo 1, versículo 23, aonde lemos: Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos darei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Nós temos aqui uma revelação profunda de Deus, através do único homem que Deus disse para ele: pede o que queres e eu te darei. A nenhum outro homem nas Escrituras Deus deu esta palavra, que a pessoa pedisse qualquer coisa que daria, mas a Salomão ele o fez. E foi ele que, movido pelo Espírito Santo, da parte de Deus, ele profetizou: atentai para a minha repreensão. Atentai para a minha repreensão. E eu derramarei abundantemente o meu espírito sobre vós e farei saber as minhas palavras. Na outra tradução diz: convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito. O salmista, ele disse: foi-me bom ter sido afligido para aprender os teus estatutos. Às vezes é necessário que Deus chame o homem à responsabilidade, para que o homem feito imagem e semelhança sua, o homem perfeito, possa voltar-se para ele. A bem da verdade, o mundo tem se esquecido de Deus. As pessoas vivem primeiro como se a vida não chegasse ao fim, não tivesse fim. E segundo, vivem segundo seus achismos, seus pensamentos. Esquece que há um Deus do céu todo-poderoso, um Deus que nos ama, um Deus que por amor entregou o seu próprio Filho para que nós pudéssemos sim ser salvos. Pastor, ser salvo do quê? Do juízo eterno. Porque o homem é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. E tudo quanto o homem faz aqui na terra, através do corpo, haverá sim um dia que ele há de prestar contas a Deus. Então Deus, desde a queda do homem, Deus tenta fazer-se entendido e ajudar o homem a se levantar. Você bem sabe que o homem feito à imagem e semelhança de Deus foi o homem perfeito. Aquele homem que todos os dias, eu disse todos os dias, Deus descia ao jardim para conversar com ele, para se relacionar. Então o homem tinha esta comunhão, o homem tinha esta liberdade. Ah, glória a Deus. Todavia, meus amados e queridos irmãos, Deus que mantinha este relacionamento e esta comunhão com o homem, ele determinou que de todas as árvores ele podia comer do seu fruto, exceto a que estava no meio do jardim. Glória a Deus. E meus amados irmãos, com tantos frutos de tantas árvores, o homem resolve exatamente desobedecer a Deus. E pela desobediência de um só homem, a saber, Adão, entrou o pecado no mundo, e através do pecado veio a morte, veio a depressão, veio a separação
a quebra de aliança, a quebra do poder que Deus havia dado para o homem. Infelizmente, aleluia, quando depois de pecar, Deus desce ao jardim para conversar com o homem, o chama pelo nome: Adão, onde estás? E a primeira reação do homem ao ouvir a voz de Deus foi diferente de todas as demais vezes que ele se alegrava em ouvir a voz do Senhor. Ele se escondeu, aleluia, e ele se esconde com medo de Deus. E a Bíblia diz que quem tem medo não é perfeito em amor. Foi exatamente isto. Ele se esconde, e foi aí que entrou a depressão, através do medo. E o Senhor insistiu: Adão, onde estás? Ora, porventura não sabia Deus aonde estava o homem? Claro, Deus é onipresente, glória a Deus. E por que então ele estava perguntando? Ele estava apelando para a consciência humana. Tudo quanto Deus queria era que o homem reconhecesse que havia pecado, que havia desobedecido ao Criador, aleluia. E assim, meus amados e queridos irmãos, o homem não resistiu e se apresentou a Deus. E Deus disse: o que foi que aconteceu? Por que você está escondido? Por que você está com medo? Aleluia. E ele fez a confissão do seu pecado e disse: transferiu o seu pecado arrumando um culpado. E o culpado foi a mulher. Aleluia. Foi a mulher que me destes. E aí ele perguntou à mulher: e você, por que fez isso? Isso foi a serpente que me enganou. E aí veio o juízo de Deus sobre a face da terra, e o homem foi expulso do paraíso. Aquele homem não foi feito para morrer, não. Porém, a desobediência dele levou a dois tipos de morte: a morte espiritual, que separou o homem de Deus, e a morte física, que o homem separa-se do seu corpo, da sua carne. Glória a Deus. E agora sim, uma vez que o homem peca, ele morre espiritualmente, ou seja, ele separa-se de Deus. E agora ele quebra a aliança, perde o relacionamento com Deus e passa a viver pela carne, fazendo tudo quanto satisfaz e é prazeroso para a carne. Aleluia. E o homem, quando morre fisicamente, ele vai para a eternidade, ou em cima ou embaixo, depende das decisões que ele tomar aqui embaixo. Salomão, em Provérbios 15:24, diz: para o entendido, o que tem entendimento de Deus, para o entendido, o caminho da vida é para cima, para desviar-se do inferno que está embaixo. Você entende? Por isso, Salomão diz: atentai para a minha repreensão. Então Deus, querendo a salvação do homem, querendo que o homem não se perdesse eternamente, Deus providenciou para o homem uma grande salvação. O escritor aos Hebreus diz: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Por isso, em Provérbios 1:23, atentai para a minha repreensão. Deus castiga aquele que ele ama, com o propósito do homem sentir suas misérias e seus pecados e voltar-se para Deus. Você lembra muito bem do apóstolo São Paulo, que perseguiu os cristãos, que ordenou a morte do primeiro diácono da igreja, a saber, Estevão. Mas você lembra que quando, com carta na mão e autoridade para prender, matar todos os cristãos que estavam em Damasco, no caminho por onde ele ia, com 100 homens fortemente armados, uma luz brilhou sobre ele, e ele, não suportando o fulgor daquela luz, ele caiu por terra. E ao cair por terra, ele ouviu uma voz do céu que dizia: Saulo, Saulo,
por que me persegues? Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, ao levantar, ele já levantou sem a visão. E ele disse: quem és tu, Senhor? E um cidadão romano não podia chamar ninguém de Senhor, a não ser César, que se fazia um Deus. E o Senhor Jesus disse: eu sou Jesus. E a partir daquele encontro de Jesus com Saulo, ele foi transformado em um novo homem. E Jesus disse: a partir de hoje, você não será chamado mais de Saulo. A partir de hoje você será chamado de Paulo, pequeno, porque grande é Deus. E ele foi mudado, porque ele atentou para a repreensão do Senhor. Ele foi repreendido pelo Senhor, cai por terra, fica cego, aleluia, e vai à rua chamada direita, na casa de um certo Judas, que só aparece esta única vez nas Escrituras. Não falo de Judas o Iscariote, mas de outro Judas. Então o que aconteceu? Este Judas, discípulo do Senhor, ele estava em sua casa orando e ele teve uma visão. E nessa visão o Senhor apareceu para ele, aleluia, e disse: Judas, vá à rua chamada direita, e lá você vai encontrar Saulo de Tarso. E você, ao entrar naquela casa, você vai dar a saudação de paz para ele. E diga para ele o seguinte: irmão Saulo, a partir de agora, ele não é mais o seu perseguidor. A partir de agora, ele não é mais o seu inimigo. A partir de agora, ele é o seu irmão. Ele teve um encontro comigo. E você vai fazer uma oração com imposição das mãos, as escamas dos seus olhos cairão, e ele voltará a ver. Primeiro milagre nos olhos. E depois você vai orar com imposição das mãos, e ele vai receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo, e será um grande apóstolo. Louvado seja o nome do Senhor. Irá pregar aos gentios, aleluia. E Saulo disse: mas Senhor, e Judas disse: mas Senhor, aquele homem é um perseguidor, ele nos odeia. E deu a ficha para Jesus de Saulo, como se o Senhor não soubesse. E o Senhor, a resposta de Jesus foi: Judas, para mim, para você é tudo isso, mas para mim, ele é um vaso escolhido. Aleluia. E a partir daquele momento, a partir daquela repreensão dada a Saulo, dada a Judas, todas estas coisas aconteceram. Por isso Salomão disse: atentai para a minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós do meu espírito. O Espírito foi derramado, aleluia, e o Espírito Santo veio sobre Saulo, e ele foi experimentar o primeiro milagre, que foi a salvação, o segundo, o batismo com o Espírito Santo, aleluia. E agora o Senhor diz: depois dessa abundância do Espírito sobre a sua vida, eu farei você saber as minhas palavras. Isto quer dizer, eu vou revelar a minha vontade na sua vida. Eu vou dizer que você não nasceu para ser derrotado, mas você nasceu para ser um vencedor. É o que o Senhor quer para a minha vida, para a sua vida, que você seja vencedor. Deus não deu seu Filho Jesus Cristo para morrer no Calvário, para que você viva uma vida de derrota. Pelo contrário, o Senhor veio por amor, e veio para que você seja mais do que vencedor. João, no capítulo 16, versículo 33, ele escreveu: tenho-vos dito isto, para que em mim, isso foi João que escreveu, mas quem falou foi Jesus. Para que dito isto, para que em mim, disse o Senhor, tenhais
paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo para nos fazer mais do que vencedores. Jesus venceu o mundo para que você seja, meu amigo, meu irmão, um vencedor. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 21, ele disse: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não te deixe vencer do mal, não te deixe vencer. Por quê? Porque o pecado, ele não tem domínio sobre a vida daqueles que têm o Espírito Santo. Você pode ser até tentado, você pode até desejar pecar, mas o pecado, ele não tem poder, não tem domínio sobre a sua vida. Você sim é quem tem domínio sobre você, sobre a sua vida e sobre o pecado. Então aprenda a dizer não. Eu disse, aprenda a dizer não a tudo ou qualquer coisa que tentar tirar você do centro da vontade de Deus. Porque você nasceu neste reino para ser um vencedor. Aleluia. Existem duas águias interessantes que têm o seu simbolismo bíblico. Glória a Deus. Aleluia. Essas duas aves, bem conhecidas aqui no Nordeste como o guiné. O guiné, em outras regiões, chamam galinha de Angola. E o guiné canta uma música. E a música que o guiné canta é: tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. E seguramente, quem vive uma vida de derrota é porque faz esta confissão diária: tô fraco, tô fraco. E você não deve fazer essa confissão diária. Não, você não deve fazer essa confissão diária. Você deve cantar a música da águia que voa nas alturas das cordilheiras. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Então você e eu, nós podemos todas as coisas naquele. Quem é aquele? É o Senhor. O Senhor é quem nos dará a força necessária que nós precisamos para vencer o mundo, para vencer a carne e para vencer os demônios. E é através dele que eu e você somos mais do que vencedores. Então Paulo disse: não te deixe vencer do mal. Ou seja, em outras palavras, você não pode deixar ser dominado pelo mal. Você não pode deixar que o mal te domine nem te vença, porque você em Cristo é mais do que vencedor. João no capítulo 5, versículo 4, ele disse: porque todo que é nascido de Deus, todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É através da fé. Foi o que Davi disse: com o meu Deus eu passo no meio de um exército, com o meu Deus eu salto muralhas. Aleluia. Então, com o teu Deus você pode todas as coisas. Apocalipse 21:7 está escrito: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Deus é Deus dos vencedores. Deus é Deus, aleluia, daqueles que acreditam, que têm fé. E só acredita e tem fé aqueles que tiveram um encontro com o Senhor, aqueles que nasceram de novo. Glória a Deus. E eu quero agora levar você a viver uma vida de vitória no Espírito Santo. Pastor, como é que eu vou viver uma vida de vitória no Espírito Santo? Aleluia. Você vai viver através da fé. Vejamos senão, Romanos capítulo 8, está escrito que não há, verbo haver, quer dizer, não existe. Romanos 8 e 1, portanto agora quando? Quando você entregou sua vida para Jesus, não pertence mais a você, pertence ao Senhor.
Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. O primeiro passo de um grande vencedor, aleluia, é ele entender, é ele viver a palavra. E ele sabe que para ele que pertence ao Senhor, não existe nenhuma condenação. Glória a Deus. Por que não? Porque Cristo já foi condenado por nós, para que os nossos pecados fossem não apenas perdoados, não apenas tirados, mas também lançado no lago de fogo, lançado no lago de fogo, para que não houvesse dele mais lembrança alguma. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não há mais condenação. Romanos 8:1, versículo 2: a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou a própria carne. Você sabia que a morte de Cristo foi substitutiva? Você sabia que era você e eu que devíamos ser pendurados naquela cruz? Mas ele foi no nosso lugar, para que os nossos pecados fossem apagados, fossem perdoados, para que o diabo não tivesse mais domínio sobre as nossas vidas. Glória a Deus. E Paulo continuou escrevendo à igreja ali em Roma: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Glória a Deus. Versículo 6 diz: a inclinação da carne é morta, mas a inclinação do Espírito é vida e é paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Versículo 8: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, a primeira característica de um vencedor é exatamente esta: não existe, não há nenhuma condenação para ele. Por quê? Porque Cristo já pagou o preço. A segunda característica de um vencedor é a sua filiação. A partir do encontro dele com Cristo, aconteceu um milagre, o milagre do novo nascimento. E o novo nascimento é o milagre divino do céu. Novo nascimento não é você entrar numa igreja, não é você ter uma religião, não é você ter uma filosofia de vida. Você pode ter uma religião, estar perdido. Você pode frequentar uma igreja e estar perdido dentro dela. Glória a Deus. Agora é impossível você estar perdido se você encontrou-se e anda com Jesus. É impossível você estar perdido se você for um filho de Deus. Deus só tem um filho legítimo, a saber, Jesus, e os demais, que somos nós, são todos aqueles que nascem da palavra. Todos aqueles que nascem da água e nascem do Espírito. Naquele diálogo entre Jesus e Nicodemos, isto foi revelado. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Por isso, Nicodemos, não vamos discutir religião. Por isso, doutor Nicodemos, não vamos discutir doutrina. Tudo que você precisa é nascer de novo. Era o que o doutor precisava. Ele conhecia a teologia, ele conhecia a tradição dos seus pais, ele conhecia o decálogo, as leis de Moisés, mas ele não conhecia
ainda a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele não reconhecia a deidade do Senhor. Ele não entendia que Jesus era o Salvador do mundo. Ele foi ter com Jesus por conta dos milagres que o Senhor Jesus fazia. E ele disse, não, este homem é um enviado de Deus. Mas Jesus era muito mais que um enviado de Deus. Ele era o Salvador da humanidade. Ele era o Salvador do mundo. Então, ele veio buscar e salvar a todos que se havia perdido. Então, como todos estavam perdidos, ele veio para todos. E todos são salvos no momento em que ouve, crê e decide por ele. Aleluia! Então, Jesus Cristo dá o poder de nós sermos feitos filhos de Deus. Romanos, capítulo 8 e versículo 8 e 12. 8 e 12 está escrito: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificarei as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Você recebeu o Espírito de adoção de filho, pelo que clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus por adoção, através da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Ninguém é filho de Deus se não nascer de novo. Ninguém é filho de Deus se não receber o Espírito Santo. Ninguém é filho de Deus se não experimentar o milagre da transformação. Ninguém é filho de Deus e vive no pecado, na mentira, na prostituição. Não, Senhor, os filhos de Deus são diferentes, vive diferente, fala diferente, veste diferente. Por quê? Porque são filhos. É por isso que o mundo nos odeia. Aleluia. Então, os vencedores, para eles não há condenação. Os vencedores têm a filiação divina, são filhos de Deus. E aos vencedores, eles têm a intercessão do Espírito Santo. A Bíblia diz que com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo, ele intercede por nós. Quando a Bíblia registra que no mundo teríamos aflições, é porque o mundo jaz no maligno. Aleluia. O mundo está falando desse sistema diabólico implantado por Satanás através de homens que não temem a Deus. Porém, neste mundo mau e violento, está a igreja do Senhor. A igreja que por um pouquinho de tempo estará aqui, levando a revelação desta palavra para que você se arrependa e não seja eternamente condenado. É por isso que a igreja ainda está na terra. Quando o Senhor Jesus resolve voltar para os céus, ele faz uma oração lá em João capítulo 17, é a oração intercessória pelos que iam ficar. Ele podia ter levado todo mundo com ele, mas ele não. Ele pede ao Pai, disse: Pai, aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, eu quero que tu dê a eles. E não quero que tu os tires do mundo, mas tu os livre do mal. Aleluia. Então, a intercessão do Espírito Santo, capítulo 8, versículos 26 ao 30, glória a Deus, diz assim: e da mesma maneira também, o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas, porque nem sabemos como devemos pedir, não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Existem situações que o cristão vive, que as lutas são tão intensas, que ele nem sabe como pedir. E é nessa hora que o Espírito Santo entra em ação, porque nele habita, e o Espírito Santo intercede diante do Pai, e Deus dá uma grande vitória. E para concluir, nós somos
nele mais do que vencedores. Foi por isso que Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Romanos 8:35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Será que essas coisas vai te separar do amor de Cristo? Quantas pessoas, por não ter experimentado a salvação de Deus, quando são desenganadas pelos médicos de uma enfermidade, ou quando perde um bom emprego e não tem possibilidade de arranjar outro, tiram sua própria vida. Por quê? Porque não aguenta a pressão do mundo. Porque não sabe como retroceder a vida. Mas é assim não com aqueles que conhecem a Deus. Ele sabe que nada, absolutamente nada, pode substituir, ser melhor do que a presença de Deus em nossas vidas. A presença de Deus na vida do crente é muito mais importante que um bom emprego, é muito mais importante do que uma casa, do que um carro, de qualquer outra coisa. E essas coisas, pastor, são necessárias sim, e não é pecado tê-las, porém é pecado se elas substituírem o lugar de Deus. O lugar de Deus deve ser primazia na vida daqueles que amam ao Senhor. Por isso, Paulo questionou: quem nos separará? Luta, fome, nudez, desemprego, perigo, morte. Nada, absolutamente nada. Aí ele diz: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas essas coisas, Paulo escreveu: somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por exemplo, Deus permitiu na Babilônia um homem sincero, fiel a Deus como Daniel, ele ser jogado na cova de leões famintos para ser por ele devorado. Deva-se isto aos invejosos, aqueles que queriam o lugar de Daniel. Então levaram Daniel, o rei, a fazer um edito, e este edito levou Daniel a ser condenado à cova dos leões. Vamos ver quantos milagres aconteceu naquele dia que Daniel foi levado à cova dos leões. Primeiro milagre: Daniel tinha 84 anos. E com 84 anos, os ossos não tinha mais a calcificação que tinha um moço de 30 anos, de 16 anos. E ele foi levado à cova e não desceram lentamente, foram seus inimigos que levaram. E eles fizeram o que com Daniel? Jogaram. E como um velho de 84 anos, sendo jogado numa altura aproximadamente de 5 metros, chega embaixo, se arrebenta todo. E o que aconteceu com Daniel? Chegou inteirinho da silva. Por quê? Porque a mão de Deus estava sobre ele. Aleluia. O segundo milagre: os leões estavam famintos, mas não atacaram, não devoraram Daniel. Por que não? Porque Deus mandou o anjo chegou primeiro para segurar Daniel da queda livre, e chegou para fechar a boca do leão. Glória a Deus. E ele ficou ali, e no outro dia,
O rei mandou abrir a cova e disse: Daniel, porventura você está vivo? Ele nem acreditava, ninguém acreditava que ele sobreviveria nem à queda, nem aos leões. E ele diz: rei meu senhor, está tudo tranquilo por aqui, o leão está descansando, eu já descansei. Aleluia. E aquela nação não só temeu a Deus, mas se converteu ao Senhor, porque Deus é Deus no céu, na terra, na minha vida, na sua vida. E Daniel foi um moço mais do que vencedor. E qual o segredo da vitória de Daniel? Primeiro segredo: entrou na Babilônia com a vida de propósito. Aleluia. Ele entrou com um propósito na Babilônia. E o propósito de Daniel era não se contaminar. Glória a Deus. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Por isso nós não podemos nos contaminar com nada daquilo que desagrada a Deus. E o segundo propósito de Daniel, aleluia, era 3 vezes ao dia se colocar de joelhos para orar ao Deus do céu Todo-Poderoso. Aleluia. Por isso Daniel foi um homem mais do que vencedor. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se você deseja viver vitoriosamente, saiba, em primeiro lugar, que esta é a vontade de Deus para a sua vida. Você foi chamado para o reino de Deus, para ser vencedor. Deus não faz filhos covardes. Deus não faz filhos medrosos. Deus não faz filhos fracos. Os filhos de Deus são fortes. E a força dos filhos de Deus está na obediência à sua palavra. Foi o que Deus disse para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que você seja bem sucedido e faça este povo herdar a terra que lhes foi prometida. Que Deus em Cristo abençoe meu irmão, abençoe meu amigo, a sua vida. E neste momento você está tendo uma oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. E você que um dia já fez isso, está tendo a oportunidade de retornar a tua caminhada para a corrida que devemos correr com perseverança, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Dê um likezinho aí,